Pessoal, nós estamos aqui então para resolver mais um exercício sobre entropia. Esse é o problema 9 do capítulo 20 do Halliday da 10ª edição, ok? Vamos ver então o que nós temos aqui, né, neste exercício. Um cubo de gelo de 10 gramas a menos 10 graus Celsius é colocado em um lago cuja temperatura é 15 graus Celsius. Calcule a variação da entropia do sistema cubo-lago, tá? Quando o cubo de gelo entra em equilíbrio térmico com o lago. O calor específico do gelo é 2.220 joule por quilograma Kelvin. Sugestão: o cubo de gelo afeta a temperatura do lago? Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar então é nessa sugestão. E aí, o cubo de gelo afeta a temperatura do lago? Acho que a gente pode compreender facilmente que a temperatura do lago ela vai permanecer constante. Por quê? Porque aqui o nosso lago ele atua como um reservatório térmico, ou seja, ele tem uma grande capacidade térmica. Para que nós alterássemos a temperatura do lago, nós precisamos de uma quantidade de energia na forma de calor muito maior do que aquilo que um cubo de gelo de 10 gramas consegue oferecer, ok? Então, a temperatura do lago vai permanecer constante, além do que a temperatura do cubo de gelo vai variar de menos 10 graus Celsius até atingir 15 graus Celsius. Tá? Bom, vamos começar olhando isso daqui sob uma perspectiva da quantidade de energia na forma de calor que esse elemento recebe para variar sua temperatura. Opa, o que aconteceu aqui? Tá? Então aqui a gente tem uma determinada situação, a qual parei. Vamos fazer certinho, né? Isso aqui é calor, tá? Vou colocar aqui ele sendo em joule. E aqui, por enquanto, eu vou deixar a temperatura em graus Celsius. Mas a gente tem que lembrar que temperatura, né, nessas equações termodinâmicas, elas estão sempre em joules. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o cubo inicialmente a menos 10 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial do nosso cubo. Tá? 263 Kelvin, né? Quando eu começo a dar energia para ele, quando o lago começa a fornecer energia para ele começa a variar a sua temperatura. Ele varia a temperatura até quando? Ele varia a temperatura até atingir, né, uma temperatura de 0 graus Celsius. Por quê? Porque quando ele atinge a temperatura de 0 graus Celsius, a gente sabe que ele atingiu a sua temperatura de fusão, considerando ele uma substância pura, ok? E nessa temperatura de fusão, toda a energia que o lago fornecer para ele vai ser utilizada para o rearranjo molecular deste cubo de gelo. Ou seja, para transformar essa água no estado sólido para água no estado líquido. Apenas no momento onde toda essa quantidade de gelo se transformou em água no estado líquido, tá certo? É que a sua temperatura volta a variar. Então nós temos um processo aí que ocorre a temperatura constante. Depois disso, o que a gente tem? A temperatura volta a variar até a temperatura atingir, até o gelo, né, essa quantidade, essa porção de água líquida, atingir 15 graus Celsius. Como nós bem já vimos, né, sempre que houver variação de temperatura, eu tenho uma determinada forma de calcular o calor. Né? A massa que multiplica o calor específico sensível que multiplica a variação de temperatura. Sempre que houver mudança de fase, eu vou fazer a massa que multiplica o calor latente. Então, eu vou dividir essa situação que está ocorrendo com gelo em 3 situações. A situação 1, tá? Que é ele recebendo energia no seu estado sólido. A situação 2, né? Que ocorre no processo de mudança de fase dele. E a situação 3, tá? Que de novo, só que aqui agora ele é água líquida, ele volta a variar sua temperatura até atingir o equilíbrio térmico de 15 graus Celsius. Tá? Vamos olhar um pouquinho para os dados que o exercício me dá? Ele me diz que a massa desse cubo é de 10 gramas. Nós sabemos que vamos trabalhar em joule e nós não podemos trabalhar massa em gramas aqui, ela tem que estar em quilograma. Né? Então, eu divido por 1000, isso daqui vai ser equivalente a 10 na menos 2 quilogramas. Tá certo? Eu sei que a temperatura inicial deste cubo é de menos 10 graus Celsius. Só que essa temperatura de menos 10 graus Celsius vai precisar aparecer em Kelvin. E para que eu transforme uma temperatura de graus Celsius em Kelvin, basta eu somar 273. Menos 10 mais 273, 263 Kelvin. Tá? 263
kelvins. A temperatura de 0 graus Celsius, eu vou só chamar de telinha aqui, tá? Equivale ao quê? A 273 Kelvin. E a temperatura, duas linhas, de 15 graus Celsius, equivale a quanto? Equivale 15 mais 273 a 288 kelvins. Tá? Então, eu já tenho aqui as três temperaturas que, para mim, me são importantes, colocadas já na unidade de Kelvin. Ele me disse, única e exclusivamente, o calor específico sensível do gelo. Mas eu sei que eu preciso mais do que o calor específico sensível do gelo para resolver esse exercício. E aí a gente pode encontrar algumas tabelas lá no próprio livro do Halliday, ok? Então, eu preciso do calor específico sensível do gelo, que vai ser quanto? Vou chamar de C1, esse calor específico sensível do gelo. Por quê? Para facilitar para quando eu estiver escrevendo, tá? Já que ele é no processo 1, então eu vou chamar de C1. C1 é de 2.220, tá? O que? Joule por quilograma Kelvin. Nos últimos dias eu tenho me perdido nas unidades, mas a unidade fala muito aqui, ok? Trabalhem e sempre tratem a unidade com todo o carinho que ela merece. Na unidade tem muita física. Tá? Neste segundo processo, eu vou ter então uma mudança de fase e eu vou ter um calor latente de fusão. Esse calor latente de fusão da água a gente já conhece e ele sabe que ele vale 333 kJ por quilograma. Ou seja, eu preciso de 333 mil joules, né, para mudar de estado físico 1 kg dessa substância. Tá? E aqui no estado 3, eu tenho a água no seu estado líquido, tá? Que é o Czinho da água, vou chamar de C3, mais uma vez para facilitar a nossa vida. E eu sei que o calor específico sensível da água é aproximadamente 4.187 joule por quilograma Kelvin. Se tu quiseres arredondar para 4.190, fica a teu critério. Neste caso, eu não vou arredondar. Então, tendo estes valores, eu vou pensar, cara, como é que se dá essa variação da entropia do cubo de gelo? Lá no processo final, a gente pensa do lago. Nós vamos começar com o cubo de gelo. Olha, a cada um desses processos de variação de quantidade de calor, eu tenho uma entropia associada. Mas por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque eu sei que a entropia vem dessa taxa, né? Então, ds é igual a dq sobre T. Como o calor varia de maneiras diferentes e com constantes diferentes no processo 1, 2 e 3, significa que, né, eu vou ter entropias que eu preciso particionar neste cálculo da entropia do sistema gelo. Então, vai ser ds1, entropia no sistema 1, mais a entropia naquele nosso caso 2 ali, mais a entropia no nosso caso 3. Eu ia colocar coloridinho aqui e esqueci. Tá? Então vamos começar a fazer esse cálculo. Então, qual é a variação de entropia, então, para quando esse meu cubo ainda está no seu estado sólido? Então, eu tenho aqui que ds1 vai ser igual à variação da quantidade de calor 1, né, em função da temperatura. Tá? Bom, o que eu sei sobre isso? Vamos trabalhar com pretinho como básico aqui. Esse meu ds1, portanto, vai ser igual calor, eu calculo como calor específico sensível, massa e variação de temperatura. Então, nesse caso aqui, vai aparecer C1 M dt1. Né? Sobre quem? Sobre temperatura. Eu posso fazer a integral destes dois lados. Quando eu fizer essa integral indo da temperatura inicial até o nosso telinha lá, tá? O que eu terei? Tá? Eu terei que a variação da entropia naquela parte 1 do nosso sistema é a massa que é constante, o calor específico sensível que é constante, que multiplica. Qual é a integral de dt sobre t? Logaritmo neperiano, tá? Da temperatura final sobre a nossa temperatura inicial. Tá? Então, aqui eu tenho o elemento para o cálculo da variação de entropia quando há variação de temperatura. Vamos lá. O meu ΔS1 vai ser... Quanto é que era a massa? 10 na menos 2 quilogramas. Quanto é que é o calor específico sensível do gelo? Ele me disse, então, aqui, ó, que nós temos 2.220, correto? 2.220 joule por quilograma Kelvin. E quanto que é
as temperaturas, ele foi de menos 10 até quanto? Até 0 nesse processo 1. Então, aqui eu tenho o logaritmo neperiano, tá? Da temperatura final, que é 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, dividido pela temperatura inicial de menos 10 graus Celsius, que é 263 Kelvin. Tá? Quando eu realizo essa minha continha aqui, eu vou saber que a variação de entropia para que um cubo de gelo de menos 10 graus Celsius varie sua temperatura até 0 graus Celsius é equivalente a 0,828 Joule por Kelvin. Então aqui, né, eu já achei a primeira parte desta entropia associada ao meu sistema. Tá? Neste meu sistema 2, o que eu tenho aqui? Eu tenho um processo que ocorre a temperatura constante. Se o processo ocorre a temperatura constante, o cálculo da entropia ele é facilitado. Então aqui vou respeitar as cores que eu utilizei lá. O que era? Era um vermelhinho, né? Então aqui eu tenho o processo de fusão, tá? E ele ocorreu a temperatura constante. Então eu posso calcular a entropia naquele sistema 2 simplesmente, né, com a quantidade de calor envolvido naquele processo de fusão ali, dividido pela temperatura a qual o processo ocorreu. Tá certo? Essa temperatura a gente já sabe que é o quê? O nosso T'. Então, como que a gente toca isso para frente? Olha, a quantidade de calor durante o processo de fusão é a massa que multiplica o calor latente de fusão, tá? Dividido pelo T'. Ok? Então, isso daqui vai ser a massa, que é 10 na menos 2 quilogramas. O calor latente de fusão da água é quanto? 333 kJ por quilograma, ou seja, 333 mil joules por quilograma. Tudo isso dividido pela temperatura a qual isso ocorreu, que foi de 273 kelvins. Tá? Quando eu resolver essa nossa continha aí, eu vou saber que a entropia associada a este sistema 2 foi de quanto? A entropia associada a esse sistema 2 foi de 12,2 Joule por Kelvin. Então aqui eu tenho uma segunda parte para essa minha primeira resposta. Tá? Bom, como eu sou metódico, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Não mudei nada, mas eu tenho problemas. Tá? Ok? Vamos deixar em azul lá. Neste meu terceiro processo, eu volto a ter variação de temperatura. Tá? Então, neste processo 3, se eu tenho variação de temperatura, eu já sei qual é a equação que eu tenho que utilizar. Né? Está aqui a equação. Não vou, né, demonstrar ela de novo. Então, eu sei que o meu ΔS3, que ocorre quando a água está no estado líquido, vou deixar aqui só como água, tá? É equivalente ao quê? A massa, que não mudou, o calor específico sensível da água no estado líquido, que a gente está chamando de C3, que multiplica o logaritmo neperiano, tá? Da temperatura final, que vai ser o nosso T2', dividido pela temperatura inicial, que é o nosso 0, né, o nosso 0 graus Celsius, que é o T', ou 273 Kelvin. Ok? Então vamos calcular isso daqui. Eu tenho que a variação da entropia neste terceiro passo é a massa, que é 10 na menos 2 quilogramas, o calor específico sensível da água no estado líquido, que é 4.187 Joule por quilograma Kelvin, que multiplica o logaritmo neperiano do T2. Quem é o T2'? É o 15 graus Celsius. Qual era a temperatura de 15 graus Celsius em Kelvin? Era 288 Kelvin, né? Então, logaritmo neperiano de 288, que multiplica o T', que é o 0 graus Celsius, que é de 273 Kelvin. Tá? Quando eu fizer este cálculo, o que eu vou ter como resposta? Eu vou ter que esse meu ΔS3 é igual a quanto? É igual a 2,24 Joule por Kelvin. Ok? Então agora eu já tenho como calcular
encontrar o valor da entropia do gelo. Quanto que o gelo variou de entropia para fazer esse processo inteiro, né? E qual que vai ser o valor da entropia do gelo? Vai ser o seguinte, vamos achar uma cor bonita aqui. Gosto muito desse roxinho. A variação da entropia do gelo, do sistema total do gelo, vai ser igual ao ΔS1 mais o ΔS2 mais o ΔS3. Ou seja, nós temos aqui 0,828 mais 12,2 mais 2,24. 0,828 mais 12,2 mais 2,24. Somatório disso me diz então que a variação da entropia do gelo foi igual a 15,268. Vamos aproximar com 27. 15,27 joule por quilograma. Joule por Kelvin. Tá? Essa foi a variação da entropia do gelo. Guardem esse valor, porque nós vamos precisar ele lá no final. Por quê? Porque eu quero a variação da entropia do sistema cubo-gelo, do sistema cubo-lago. Então, a do cubo de gelo eu já tenho. Essa daqui é do cubo. Me falta qual? Me falta do lago, né? Então, o que eu posso dizer sobre a variação da entropia do nosso lago? Primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, tá? Isso tudo ocorreu a temperatura constante. Então, foi uma mudança, né, de entropia que ocorreu sob uma perspectiva isotérmica. Se ocorreu a temperatura constante, a gente já viu lá naquele nosso segundo caso que a forma de calcular é fácil. Porque a variação da entropia do lago, então, vai ser o quê? Vai ser a quantidade de calor que o lago recebeu ou perdeu, no caso aqui ele vai ter cedido calor para o nosso cubo de gelo, né? Dividido pela temperatura a qual este processo aconteceu. Mas vamos falar um pouquinho dessa quantidade de calor que o lago perdeu, tá? Olha, este é um processo que está acontecendo num sistema fechado. Ou seja, tudo aquilo que o gelo recebeu de energia na forma de calor é equivalente àquilo que o lago cedeu. Então, ambos os sistemas eles estão trocando calor apenas entre si. Então, este nosso desenho aqui vai me dizer que o calor que o lago cedeu é igual ao quê? É menos a equivalente, né, a quantidade de calor que o gelo recebeu. Tá? E quanto que o gelo recebeu? O gelo recebeu a quantidade de calor envolvida no processo 1, a quantidade de calor envolvida no processo 2 e a quantidade de calor envolvida no processo 3. Vocês concordam comigo? Olha, quanto é que era essa quantidade de calor envolvida no processo 1? Vou colocar aqui isso. Só um pouquinho. Quanto é que era essa quantidade de calor envolvida no processo 1? Nesse nosso Q1 aqui. Olha, a forma que eu calculava ela era com o Q-semate, né? O Q-macete. Ou seja, a massa que multiplicava o calor específico no sistema 1, né? Que multiplicava a variação da temperatura nesse sistema 1. Isso daqui era o meu Q1. Quanto é que é o meu Q2 aqui? Olha, ele ocorre a temperatura constante. E a essa temperatura constante, eu vou poder calcular ele como a massa que multiplica o calor latente de fusão. É isso que eu tenho aqui, tá certo? Quanto é que é a minha quantidade de calor no meu sistema 3? Olha, ele voltou a variar a temperatura. Se ele voltou a variar a temperatura, eu posso encontrar ele como a massa que multiplica o calor específico sensível da água no estado líquido, nosso C3, que multiplica a variação da temperatura neste sistema 3. O somatório de tudo isso é a quantidade de calor, né, que o meu cubo de gelo recebeu. Ok? Isso daqui é a quantidade de calor que o lago cedeu, o negativo disso, né? Então tá, vamos calcular isso daqui e vamos levar lá para a nossa equação. Tá? Eu vou jogar isso daqui lá dentro, tá, pessoal? Então isso daqui, ó, o que a gente viu lá é menos
tá? 1 sobre esta temperatura, que multiplica MC1 ΔT1 mais M, como eu tive o calor latente de fusão, mais MC3 ΔT3. Ok? Vamos colocar os valores aqui. Menos 1. Qual era a temperatura do lago? 15 graus Celsius. Mas aqui ela tem que aparecer em Kelvin. Ou seja, o lago variou a sua temperatura, a sua entropia, a uma temperatura constante de 288 Kelvin. Tá? A massa da minha substância era 10 na menos 2. O C1, calor específico sensível do gelo, 2.220. A variação da temperatura do gelo. Sempre lembre, como a escala de temperatura, né, em Celsius e Kelvin, elas têm uma diferença de 100 unidades de temperatura entre o ponto de fusão e ebulição, a variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Tá? Isso daqui a gente gosta de colocar assim, né? Professor, professor, professor. Ok? Então, para ele ir de menos 10 graus Celsius até zero, ele variou quanto? 10 graus Celsius. O equivalente a quanto? A 10 Kelvin. Então, a variação de temperatura em Kelvin também é de 10 Kelvin. Foi de 263 até 273. Tá? A massa é 10 na menos 2. O calor latente de fusão aqui é 333 vezes 10 na 3. Né? Joule por Kelvin. Por quilograma, desculpa. E aqui eu tinha a massa, 10 na menos 2, o C3, 4.187, e a variação de temperatura 3, que é quando ele foi de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius, que é de 15 Kelvin, ou 15 graus Celsius. Se a variação de temperatura em Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin, aqui não faz diferença, né? Então eu tenho aqui, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou ter o seguinte, a variação da entropia do lago, tá, vai ser igual a menos 14,51 Joule Kelvin. Lembremos, este é um processo irreversível, tá certo? E a variação de entropia de todo o processo reversível é o quê? É maior do que zero, tá certo? Então eu tenho aqui sempre uma variação de entropia que é positiva. Poxa, professor, mas como que essa variação de entropia aqui está dando negativo? Olha, essa é a variação de entropia do lago. Mas a variação da entropia do sistema, que tem que ser positiva, certo? É o quê? É o somatório da variação de entropia do cubo gelo mais a variação de entropia do lago. Então, aqui, o que nós temos é o seguinte. A variação da entropia do sistema total. O que houve aqui? Vamos botar mais para cima, não sei o que houve. Sistema é igual à variação da entropia do gelo mais a variação da entropia do lago. Então, quanto que foi a minha variação da entropia do gelo? A do gelo foi 15,27. Então, aqui eu tenho 15,27 mais quanto que foi do lago? Menos 14,51. Quanto é que dá este somatório aqui? Este somatório dá 0,76 Joule por Kelvin. Tá? Então, quer dizer que a minha variação da entropia do sistema cubo-lago, tá, é equivalente ao quê? A 0,76 Joule por quilograma. Essa, então, é a variação da entropia desse sistema fechado. E nós terminamos a nossa questão. Tá certo? Sempre fiquem atentos. Se por algum motivo essa variação de entropia ela terminou como um valor negativo, tá? Ou neste caso, mesmo sendo um processo irreversível, terminou equivalente a zero, alguma coisa vocês erraram. Então vocês têm que voltar e dar uma olhada no sistema que vocês fizeram.
Embora a entropia seja uma determinada grandeza, uma grandeza de estado para nós aqui, que nós não estamos acostumados a trabalhar, o cálculo dela ele não é tão complexo, tá? Desde que tu sempre parta desse pressuposto, né? Nesta forma de cálculo, que não é a probabilística, mas variação de entropia, ds é igual a dq sobre t. A partir disso, tu começa a interpretar cada situação envolvendo troca de calor, tá certo? Com essas situações, vai te permitir, então, fazer aquilo que a gente acabou de fazer, tá? Por hoje era isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Até o próximo vídeo.